pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês dicas essenciais para trabalhar com Excel que vão aumentar muito a velocidade e produtividade ao trabalhar com suas planilhas. A primeira dica é a seguinte: eu tenho aqui uma planilha com diversas linhas em branco que eu desejo excluir. Se eu for excluir uma por uma, vou gastar bastante tempo. Então o que nós podemos fazer? Na guia Página Inicial, no grupo Edição, eu tenho uma opção Localizar e Selecionar. Vou clicar aqui na seta e selecionar a opção Ir para Especial. Na caixa de diálogo Ir para Especial, eu vou marcar a opção em branco e vou dar um clique no botão OK. E aí todas as linhas em branco foram selecionadas. Em seguida, vou pressionar a tecla de atalho Ctrl-. A tecla de atalho Ctrl- permite abrir a caixa de diálogo Excluir. Aí eu marco a opção Linha Inteira e dou um clique no botão OK. E assim, todas as linhas em branco da minha planilha foram removidas. A segunda dica que eu quero passar para vocês é a seguinte: pode ser que em um determinado momento eu tenha em uma coluna duas informações que eu precise separar em duas colunas diferentes. Vamos observar aqui a coluna A, que é a coluna Setor. Ela traz duas informações dentro dessa coluna. Ela traz o nome do departamento e o nome do produto. Então, por exemplo, aqui na célula A2 eu tenho o departamento Informática e eu tenho o produto Notebook. Se eu precisar separar essas duas informações, eu posso fazer o seguinte: eu vou dar um clique com o botão direito em cima da coluna B e selecionar a opção Inserir para inserir uma nova coluna. E novamente em cima da coluna B, vou pressionar o botão direito do mouse e selecionar novamente a opção Inserir para criar a segunda coluna. Na célula B1, eu vou digitar Departamento e vou pressionar Enter. Vou clicar na célula C1 e digitar Produto e pressionar Enter. Para eu transpor essas informações para essas duas colunas, eu vou fazer o seguinte: vou clicar aqui na célula B2 e digitar o nome do departamento que aparece aqui na célula A2, no caso, Informática. Pressionei Enter. Para eu extrair as informações das demais células, basta pressionar a tecla de atalho Ctrl+E. E toda a informação em relação ao departamento que estava na coluna Setor passa a fazer parte da coluna B. No caso do produto, o mesmo procedimento. Eu vou clicar aqui na célula C2 e eu vou digitar o nome do produto que está na célula A2, no caso, Notebook. Digitei o nome, pressionei Enter e em seguida pressiono novamente a tecla de atalho Ctrl+E. E ele vai trazer as demais informações, preenchendo assim a planilha. No momento em que eu separei a coluna A em departamento e produto, eu não tenho mais a necessidade da coluna A. Então, para excluí-la, eu posso posicionar o cursor em cima da coluna A, clicar com o botão direito e selecionar a opção Excluir. E aí eu tenho o departamento e produto separado. A terceira dica que eu quero passar para vocês é a nomeação de intervalo de células. Por exemplo, eu vou selecionar da célula C1 até I17. Então, vou clicar aqui em C1, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até a linha 17 e, em seguida, arrastar para a direita até a coluna I. Fiz a seleção da empresa com as lojas e os valores de vendas de janeiro a junho. Toda vez que eu precisar trabalhar com essas informações selecionadas, eu vou ter que fazer essa seleção. Para isso, eu tenho uma dica.
Aqui na caixa de texto, onde eu tenho escrito C1, eu vou clicar e vou digitar o nome tabela e vou pressionar Enter. Toda vez que eu precisar trabalhar com essa seleção, eu posso me referir à tabela. Se eu precisar fazer essa seleção novamente, basta pressionar a tecla F5 no teclado e é aberta a caixa de diálogo Ir para, e aí eu tenho a opção tabela. Eu clico em tabela, dou um clique no botão OK e novamente a seleção é feita. Quando eu tenho uma área selecionada, aparece esse ícone aqui chamado Análise Rápida, que tem a tecla de atalho Ctrl+Q. Quando eu clico nessa opção, diversos templates são exibidos que permite, como simples toque, aplicá-los em minha planilha. Vou clicar aqui novamente. Temos as opções, por exemplo, de gráfico, de coluna, dispersão, barras. Então, se eu clicar aqui em coluna, ele cria um gráfico. Para eu selecionar novamente a minha tabela, pressiono F5, seleciono tabela e dou um clique no botão OK. Quando eu volto aqui, eu tenho também a opção de totais. Por exemplo, se eu quiser efetuar a soma, ou a média, ou fazer uma contagem, ou exibir o percentual, eu tenho já esses templates de fórmulas pronto. Então, por exemplo, se eu quero somar, basta eu dar um clique aqui em soma e a soma é aplicada diretamente na planilha. Vamos imaginar agora que toda vez que eu precise abrir essa planilha, a planilha vai me mostrar a data atual que eu estou trabalhando. Para isso, eu vou dar um clique aqui com o botão direito em cima da linha 1, vou clicar na opção Inserir para inserir uma nova linha. Na célula A1, eu vou digitar data, pressionar Enter, vou posicionar o cursor na célula B1 e para eu buscar a data de hoje, eu vou digitar a seguinte fórmula, igual, hoje, abre e fecha parênteses, pressiona Enter. E ele vai exibir a data atual. A vantagem de você utilizar a função hoje é que quando eu terminar o meu trabalho, salvar e fechar a planilha, se daqui a 2 dias eu for abrir a planilha novamente, a data que será exibida será a data atual. Eu tenho aqui na coluna J o nome do funcionário e na coluna K eu tenho a data de nascimento do funcionário. Vamos imaginar agora que eu precise calcular a idade do funcionário. Então, na coluna L, na célula L2, eu vou digitar idade e vou pressionar Enter. Para eu calcular a primeira idade, no caso da funcionária Ana, eu vou entrar com uma função. Toda vez que eu começo a digitar uma função no Excel, é aberta uma lista que vai me mostrar todas as funções existentes de acordo com os caracteres que eu estou digitando. Por exemplo, se eu começar a digitar a função igual data, dizendo que o Excel dispõe das seguintes funções: data, data.valor, data_m, e eu tenho aí mais 2 funções relacionadas à data. O que ocorre é o seguinte: existem algumas funções ocultas no Excel que não aparecem na listagem quando nós começamos a digitar o nome da função. E uma dessas funções ocultas é a DataDiff. Então, eu vou continuar e vou digitar aqui diff. Então, eu tenho aqui a função igual DataDiff, vou abrir o parênteses, vou clicar na célula K3, que é a data de nascimento da Ana, ponto e vírgula. O segundo parâmetro, eu vou clicar na célula B1, que é a data atual, ponto e vírgula, e para o terceiro e último parâmetro, eu vou digitar aspas, Y maiúsculo, referente a ano, aspas novamente, vou fechar o parênteses e pressionar o Enter. O que DataDiff faz? Ele faz a diferença entre a data
que está na coluna K com a data que está na célula C1, que é a data de hoje. Então, ele está pegando a data de nascimento e calculando a diferença em relação à data atual. Para eu aplicar essa função para as demais células, eu preciso fixar o valor da célula B1. Então, aqui na caixa de fórmula, eu vou dar um clique entre o B e o 1 e vou pressionar a tecla de atalho F4. Com isso, eu vou fixar essa célula. Observem que ele modificou de B1 para $B, $1. O $B significa que ele está fixando a coluna B e o $1 está fixando a linha 1. Vou pressionar Enter. Para aplicar agora essa fórmula para os demais funcionários, eu vou clicar aqui na célula L3, vou posicionar o cursor aqui na guia, observem que o cursor vai mudar de forma, vou manter o botão esquerdo pressionado e vou arrastar até a última linha. E aí ele vai calcular a idade de todos os funcionários. Vamos clicar na planilha 2. E aí na planilha 2 eu tenho uma planilha enorme com diversas linhas e diversas colunas. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma planilha fictícia com dados de venda do ano de 2020, 2021, 2022, de 148 lojas. Então, se eu descer a barra de rolagem aqui da direita, vocês vão ver que eu tenho diversas lojas aqui, até a loja 148. E se eu arrastar a barra aqui para a direita, vocês vão ver que eu tenho informação até o final de dezembro de 22. Quando eu estou com o cursor posicionado em algum ponto da minha planilha e eu começo a usar as setas do teclado para poder navegar pela planilha, observe que conforme eu vou avançando, a linha 1, que contém o ano, e a linha 2, que contém o nome da empresa e os meses, eles vão sumindo, porque eu estou simplesmente descendo a planilha. A mesma coisa vai acontecer com a coluna A quando eu começo a navegar para o lado direito. Cada vez que eu avançar, a coluna que está à esquerda vai sumindo. Então, por exemplo, se eu quiser saber que valor é esse aqui, referente a que loja, a que mês e a que ano, eu não tenho ideia. Vou pressionar Ctrl Home para voltar ao início da minha planilha. Existe uma opção no Excel chamada congelar painéis. Então, se eu tenho a intenção de exibir sempre na minha planilha a linha 1 e 2, e eu tenho a intenção de exibir a coluna A, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar na célula seguinte a essa linha e essa coluna que eu quero congelar. Por exemplo, se eu quero congelar a linha 1 e 2, então eu vou clicar na linha 3. Se eu quero congelar a coluna A, então eu vou clicar uma coluna depois, no caso a coluna B. Então, nesse caso, eu preciso selecionar a célula B3. Vou clicar em Exibir e na opção Congelar Painéis, vou clicar nessa primeira opção. O que acontece agora quando eu movimento a minha planilha utilizando as setas do teclado? Por exemplo, eu vou pressionar a seta para baixo. Quando eu começar a subir a minha planilha, observem que a linha 1 e a linha 2 estão fixas. Elas sempre vão estar visíveis. A mesma coisa vai acontecer quando eu pressiono a tecla seta para a direita para navegar para os demais meses. Observem que a coluna A ela está sempre fixa. Então, congelar painéis é uma opção interessante que permite fixar linhas e colunas para que elas sempre estejam visíveis. Se eu quiser descongelar o painel, basta clicar na opção Congelar Painéis e marcar a opção Descongelar Painéis. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.
Lembre-se que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.